Estamos falando sobre missões. Presta atenção. Irmãos, eu quero que você entenda que o Deus que nós servimos, ele é um Deus missionário. Fala comigo, o Deus que servimos, ele é um Deus missionário. O Espírito Santo é um Espírito missionário. A palavra de Deus, ela é uma palavra missionária. Não, algumas pessoas não estão entendendo. Eu vou ler um versículo aqui só para você entender. Salmo 107. Versículo de número 19 até o verso 20. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Enviou o quê? Porque o missionário é um enviado. Então a palavra de Deus, ela é missionária. Se Deus é missionário, se o Espírito Santo é um Espírito missionário, se a palavra de Deus é uma palavra missionária, a igreja não fica de fora, não. A igreja é chamada a ser uma igreja missionária. E quando se fala da igreja, estou me referindo a você e eu. Olha para quem está ao seu lado e fala, somos missionários. Vamos fazer algo aqui que nós aprendemos, eu aprendi isso na missiologia. Quando eu fiz missiologia, nós aprendemos o que vamos fazer aqui. Certa vez no livro de Números, capítulo de número 13, Moisés, ele chama 12 homens, representando as 12 tribos de Israel. Ele manda essas pessoas fazer o que nós chamamos, a palavra técnica na missiologia é mapeamento, o levantamento de algumas informações. Eu vou ler aqui com os irmãos, Números 13. Versículo de número 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu Oxeabim, Num, Oséias, filhos de Num, o nome de Yehoshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã. E lhes disse, essa versão é um pouquinho, deixa eu ler aqui, King James King. Deixa eu achar aqui, a minha versão aqui. Não tem não? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é, olha aí o levantamento. Que terra é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Essa aqui, na linguagem técnica, na missiologia, nós chamamos de mapeamento. Levantamento de algumas informações. Quando você quer fazer missões, é importante você ter algumas informações sobre a cidade,
o bairro, o país na qual você está pensando fazer missões. Você precisa levantar algumas informações sobre a cultura daquele povo, sobre a língua daquele povo, sobre o clima daquela nação, daquela região, sobre os costumes daquela região. Você precisa levantar até informações para saber se o nível acadêmico dos moradores daquela cidade ou daquela região. Por quê? Para você não trazer uma palavra que vai estar além da coeficiência intelectual daquele povo. Muitos missionários fracassam porque ele vai lhe pegar tudo que ele aprendeu na teologia e vai soltar no meio de um povo humilde, analfabeto. O povo não vai conseguir entender. E por isso sempre é importante o missionário procurar entender o nível acadêmico do povo, quantos católicos, quantos umbandistas, quantas seitas. É muito importante levantar essas informações. É o que Moisés havia realizado. Então, aqui me foi pedido pelo apóstolo para comentar um pouco sobre Angola. Essas informações que eu estou passando para os irmãos, você consegue achar na internet. É muito importante você pesquisar essas informações. Eu escolhi algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Angola é um dos países do continente africano. Vale ressaltar aqui que o continente, a África não é um país. Muitas pessoas pensam que a África é um país. A África não é um país. A África é um continente que tem 54 países, certo? São 54 países. E Angola é um dos países do continente africano. Vamos lá na primeira imagem. Tem como apagar as luzes para facilitar, né? Eu vou ler rapidamente e depois vou ministrar. Minha palavra vai ser muito curta e vamos estar orando. Angola, oficialmente chamada República de Angola, é um dos países da costa ocidental da África, cujo território principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. Inclui também o exclave de Cabinda. Cabinda é uma das províncias. Em Angola nós não temos estados. Em Angola nós temos províncias. E Cabinda é uma das províncias. Cabinda é uma ilha, na verdade. Eu sou natural de Cabinda. É uma ilha. Até hoje tem algumas lutas porque os cabindeses reclamam a sua independência. Os cabindeses lutam para se tornar independente. Só que o governo não abre mão. Por quê? Porque a maior reserva do petróleo do país está em Cabinda. É por isso que o governo não abre mão. Vamos lá. Através do qual faz fronteira com a República Democrática do Congo. Cabinda também faz fronteira com a República do Congo. A norte. Não, a República do Congo. Nós temos República Democrática do Congo e temos a República do Congo. São dois Congos. Então, Angola faz fronteira tanto com a República Democrática do Congo e com a República do Congo também. Para além dos vizinhos já mencionados, Angola é o país mais próximo da colônia britânica de Santa Helena. Os portugueses estiveram presentes desde o século XV em alguns pontos do que é hoje o território angolano. Então, Angola foi colonizada pelos portugueses. São os portugueses que colonizaram Angola, interagindo de diversas maneiras com os povos nativos, principalmente com os habitantes do litoral. A delimitação do território apenas aconteceu no início do século XX.
O primeiro europeu a chegar a Angola foi o explorador português Diogo Cao. Angola foi uma colônia portuguesa que apenas abrangeu o atual território no país no século XIX. E a ocupação efetiva, como determinado pela Conferência de Berlim, em 1884, aconteceu apenas na década de 1920. A independência do domínio português foi alcançada em 1995, ou seja, Angola se tornou independente em 1995, depois de uma guerra de independência. Olha esse detalhe muito importante. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência do país, ainda em 95. Eu estava conversando com o apóstolo, os angolanos, ou seja, Angola é muito familiarizada com o Brasil do que Portugal. E a cultura angolana, ela é muito influenciada pela cultura brasileira, certo? Então, é muito importante você entender que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência do país ainda em 1975. Após a independência, Angola foi palco de uma longa e devastadora guerra civil. Angola passou aproximadamente 27 anos em guerra civil. A guerra civil começou em 1975 e terminou em 2002. 2002 foi declarado tempo de paz. Sobretudo entre o MPLA e a UNITA. Por causa dessa guerra civil, a maioria dos angolanos não tiveram acesso aos estudos. Então, o nível do analfabetismo em Angola é um pouquinho elevado por causa da guerra civil. Muitos angolanos não tiveram oportunidade de frequentar as escolas, colégios para estudar. E nessa época da guerra civil, houve um êxodo, ou seja, a saída de muitos angolanos, inclusive eu. Muitos angolanos foram se refugiar na República Democrática do Congo, por quê? Principalmente adolescentes e jovens de gênero masculino, tiveram que sair do país, do território, para não integrar as Forças Armadas. Então os pais tiveram que pegar os filhos e fugir. E desse jeito que eu fui me encontrar na República Democrática do Congo. Eu fiquei um bom tempo, quase 10 anos por aí. Eu fiz os meus estudos na República Democrática do Congo. Então, essa guerra civil deixou Angola em uma situação um pouquinho complicada mesmo. E apesar do conflito interno, a área com a Baixa de Kassange mantiveram ativos seus sistemas monárquicos regionais. No ano de 2020 foi assinado um acordo de paz com a Frente para a Liberação do Enclave de Cabinda, organização de guerrilha que luta pela secessão de Cabinda e que ainda se encontra ativa, e da região de Cabinda, que sai aproximadamente 65% do petróleo da Angola. Vamos na segunda imagem? Vamos aprender um pouquinho sobre as línguas, né? Irmãos, diferentemente do que as pessoas pensam, Angola foi colonizada pelos portugueses. A língua oficial de Angola é o português. É o português de Portugal, certo? Eu tive algumas dificuldades quando eu cheguei aqui no Brasil pela primeira vez, porque eu falava português de Portugal. E eu tinha achado melhor me desconectar com o português de Portugal para aprender o português brasileiro. Até hoje estou aprendendo ainda, né? Mas eu estou me dando bem. Eu acho que os irmãos conseguem entender sim ou não. Não, falam a verdade. Eu estou falando português bem ou não? Então, a língua oficial
da Angola é o português de Portugal, certo? É por isso, se você for em Angola, tem algumas palavras que aqui no Brasil são consideradas como palavrão, e tem outras palavras que o sentido é quase oposto, fica quase na contramão, entendeu? Por exemplo, aqui a gente fala camiseta. Camiseta em Angola é camisola. O homem pode falar, quero comprar uma camisola. Aqui já camisola é outra coisa, certo? Eu tenho um amigo meu que chegou em São Paulo ministrando em um congresso de jovens, e ele estava ministrando sobre santidade e pregando. Ele começou a falar: os jovens de hoje não querem ser temente a Deus, principalmente as nossas raparigas na igreja. Na verdade, ele estava querendo falar as nossas irmãs, né, as nossas moças, porque rapariga é moça, português de Angola, certo? Então, você como missionário, você precisa entender essas coisas. Eu mesmo, em Curitiba, já aconteceu comigo, eu estava pregando, houve o mover do Espírito Santo, foi aquela coisa, falei, agora vou aproveitar agora para orar pelo povo. E aí eu chamei o povo: gente, se você quer uma oração, vem aqui, vamos fazer uma bicha enorme aqui. Se quer oração, entra na bicha. Se você não estiver na bicha, estragou tudo. O pastor da igreja teve que me chamar e falar: me explica ainda. Quando você convida o povo para fazer bicha, o que você está querendo dizer? Falei: não, aquele negócio um atrás do outro. Falei, então, a língua oficial é o português. Dentre as línguas africanas faladas no país, alguns têm o estatuto de língua nacional. A língua portuguesa é a língua oficial. E nós temos as nossas línguas nacionais. E temos também as nossas línguas regionais e tribais, que são os dialetos, tá? Eu vou pular certas coisas sobre etnia, gente, é muita coisa. Vamos passar a terceira imagem. Vamos falar um pouquinho sobre religião. Eu não falei sobre o número, né, a população. Hoje, atualmente, a população angolana ela é estimada a 32 milhões. É um país bem pequenininho, não é tão grande igual o Brasil. Em Angola existem atualmente cerca de 1.000 religiões, organizadas em igrejas ou formas análogas. Dados fiáveis quanto aos números dos fiéis não existem, mas a grande maioria dos angolanos adere a uma religião cristã. Ninguém deu glória a Deus? Ou inspirada pelo cristianismo. Cerca da metade da população está ligada à Igreja Católica. Cerca da quarta parte a uma das igrejas protestantes introduzida durante o período colonial. As batistas, enraizadas principalmente entre os congos, as metodistas, concentradas na área dos ambundos, e as congregacionais, implantadas entre os ovimbundos. Ovimbundo é uma tribo, né? Para além de comunidades mais reduzidas de protestantes, reformados e luteranos. A estes há de acrescentar os adventistas, os neos apostólicos e um grande número de igrejas pentecostais. Então, para você que pensa, eu não estou querendo dizer que você não precisa fazer missões na África, né? Em Angola. Angola é um país muito bem evangelizada. Ela está sendo muito bem evangelizada.
ainda não foi conquistada, mas é um país que está sendo muito bem evangelizada. Ninguém deu glória a Deus também? E os neoapostólicos e um grande número de igrejas pentecostais, algumas das quais com forte influência brasileira. Nós temos duas igrejas brasileiras, acho que três, que são bem fortes em Angola. A Universal, ela é muito forte em Angola. A Mundial é forte também em Angola. E Deus é Amor também. E a Igreja da Graça, Internacional da Graça também. Mas a Universal que é muito forte. E há finalmente duas igrejas do tipo sincrético. Os quimbanguistas, com origem do Congo Kinshasa, República Democrática do Congo. É uma religião vinda do Congo. É muito forte essa religião em Angola. São os quimbanguistas e os tocoístas. O apóstolo teve a oportunidade de conhecer os tocoístas. Eles têm um templo, gente, pensa, gigantesco. E os adeptos só usam vestimentas brancas. Na verdade, essas duas igrejas vivem idolatrando seus líderes, um pouquinho, né? É por isso que nós não consideramos muito essas igrejas como evangélicos, porque vivem idolatrando seus líderes. Por exemplo, a igreja quimbanguista, os membros entram na igreja descalço, tem que tirar sapato, durante o culto não pode usar sapato, mesmo se o presidente da república for naquela igreja, tem que entrar sem sapato. E eles têm, a sede deles fica no Congo. E na sede deles, internacional, tem um rio que fica lá por nome Rio Kamba. Eles vendem aquela água, fazendo todo mundo acreditar que aquela água liberta, sara, cura, perdoa, manda para o céu. Então, mas essas duas religiões são muito grandes e constituíram em Angola, ambas com comunidade de dimensão bastante limitada e significativa, mas não passível de quantificação, a proporção de pessoas sem religião. Então os irmãos podem perceber aqui, que, por exemplo, os muçulmanos são bem pouquinho em Angola, bem pouquinho, há apenas 1 a 2% de muçulmanos em Angola. Bem pouquinho mesmo. Então, essa parte aqui, vermelha, que os irmãos estão vendo, são as igrejas com influência católica, aí depois vem outras igrejas pentecostais, batista, metodista, tudo. Aí amarelo são essas igrejas que eu falei, quimbanguista, tudo. E aquela parte branco são os angolanos que não querem saber da igreja. Deixa eu ver aqui. Os praticantes de religiões tradicionais africanas constituem uma pequena minoria de caráter residual, mas entre os cristãos encontra-se com alguma frequência crenças e costumes herdados daquela religião. Há apenas 1 a 2% de muçulmanos, quase todos imigrados de outros países, África Ocidental, cuja diversidade não permite que constituam uma comunidade, apesar de serem todos sunitas. Uma parte crescente da população urbana não tem ou não pratica qualquer religião, aquela parte branca que nós vimos aí. O que se deve menos à influência do marxismo, leninismo oficialmente professado nas primeiras fases pós-colonial. Mas a tendência internacional do sentido de uma secularização. Em contrapartida,
A experiência com a guerra civil angolana e com a pobreza acentuada levaram muitas pessoas a uma maior intensidade da sua fé e prática religiosa. Você entendeu? O que levou a maioria dessas pessoas a buscar a Deus é aquela tragédia da guerra civil. E o povo aprendeu a buscar. E hoje o apóstolo esteve na África, em Angola. Quando é oração, é oração. Quando é jejum, é jejum. Quando é adoração, é adoração. Quando é dançar para Deus, é dançar para Deus. O nível da pobreza é muito acentuado, é muito forte. Só que eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Gente, vamos parar de falar e de ter essa imagem sobre a África. Por exemplo, nós pesquisamos, eu e o apóstolo. Nós descobrimos que Angola é um dos países mais ricos do mundo. Apóstolo, estou mentindo? Gente, pobre você encontra em qualquer parte do mundo. Aqui no Brasil tem pobres. Eu já fui na ilha do Marajó. Eu falei, não estou no Brasil. Não estou acreditando. Então, pobres em qualquer parte do mundo tem. Tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e encontrei pobres, crianças passando fome. E outra coisa, o missionário, presta atenção, sai do Brasil, vai visitar Moçambique, que é um dos países da África, e não fica na capital, vai em uma aldeia, grava vídeo de forma isolada, e vai trazer aqui falando, alegando que olha crianças na África passando fome. Por que falar criança na África, se a África tem 54 países? E ele esteve em um dos países da África, nem na capital, na aldeia. O que você espera de bom na aldeia? Então, pobre em qualquer parte do mundo tem. A Angola é um dos países mais ricos do mundo. Em Angola você encontra petróleo, você encontra diamante, você encontra ouro. Tem uma parte de Angola chamada Lunda Norte. Hoje mudou um pouquinho porque o governo mandou fechar todas as empresas que se encontravam naquela região. Você pregava, apóstolo, e o povo chegava jogando pedras de diamante como oferta. Estou falando sério para os irmãos. Porque o povo naquela região, tudo é com diamante. Oferta é diamante, tudo é diamante. Eu não tive oportunidade de ir. Aí o governo já... Aleluia. Então, gente, crianças passando fome em qualquer parte do mundo tem. E outra coisa, uma outra informação, pesquisamos eu e o apóstolo. Luanda, que é a capital de Angola, os historiadores dizem que o custo de vida, apóstolo, como que é? Mais alto do mundo. Só para você entender. Então, por que hoje Angola, apesar de ter essas riquezas todas que a gente está falando, o povo vive na miséria? É porque o presidente da República passou quase 32 anos na presidência. Ele saqueou o país. Ficou 32 anos. Ele só saiu porque ficou fraco. E o que ele fez? Pegou o vice-presidente do partido dele, ele colocou. Ou seja, a mesma coisa está continuando.
Só para você entender, você pode pesquisar. Isabela dos Santos é a filha do presidente. Ela é a mulher mais rica do continente. Então saquearam tudo. É por isso que Angola hoje está lutando. Vale ressaltar também sobre a questão da bruxaria, certo? Eu vejo algumas pessoas aqui brincando com essa questão. Gente, se você quer ver bruxaria, vai em Angola, vai na África, viu? A bruxaria não é brincadeira na África, não. Aqui as pessoas brincam, eu vou fazer não sei o quê, fizeram uma amarração, é brincadeira. Vai na África, vai em Angola, para você ver, aprender o que é bruxaria. Uma criança bruxa de 5 anos, ela é um perigo para uma família toda. E os piores bruxos são crianças. Porque as crianças, elas estão envolvidas na bruxaria passiva. O que é a bruxaria passiva? É uma bruxaria inconsciente. A criança ela é manipulada. Ela não sabe o que está fazendo. Os líderes pedem para matar, ela mata a criança. Depois se arrepende. E por isso são muito mais as crianças que são enfeitiçadas na África. Vou falar um pouquinho sobre o sistema político e eu vou entrar na minha palavra, porque são muitas informações. O regime político vigente em Angola é o presidencialismo, em que o presidente da República é igualmente chefe do governo, que tem ainda poderes legislativos. O ramo executivo do governo é composto pelo presidente, o atual, João Lourenço, pelo vice-presidente Burnito de Souza e pelo Conselho de Ministros. Os governadores das 18 províncias são nomeados pelo presidente e executam as suas diretivas. É aqui o Bolsonaro está lutando. Vacina, o governador fala, não tem vacina. Da Pfizer, não, da China. Não existe isso em Angola, não. O presidente falou, está falado. A lei constitucional de 1992 estabelecia as linhas gerais da estrutura do governo e enquadra os direitos e deveres dos cidadãos. O sistema legal baseia-se no português e direito consuetudiário, mas é fraco e fragmentado. Existem tribunais só em 12 dos mais de 140 municípios do país. Eu vou pular outras coisas, vou deixar para lá, vou falar um pouquinho sobre a cultura e eu vou pregar. Sobre a nossa cultura, eu estava conversando com o apóstolo, nós temos uma cultura sobre os mais velhos, que é muito importante. Porque se, por exemplo, você for fazer missões na África, é importante você saber isso. Eu vou convidar aqui, João, vem. Na nossa cultura, o mais novo não pode estender a mão primeiro, quando encontra o mais velho. Se estender a mão primeiro é falta de respeito. Ou seja, eu sendo mais velho, o João não pode chegar e falar, oh apóstolo, tudo bem? Não pode. Se ele fizer isso, é falta de respeito. Então você como missionário, você precisa saber essas coisas. Vai que você vai abordar um adulto, uma pessoa mais velha do que você, já chega estendendo a mão, isso já cria um bloqueio no evangelho. Ele já te considera como uma pessoa que não tem educação. Na nossa cultura,
Quando o mais velho está chamando a sua atenção, você não pode olhar nos olhos dele, não pode ficar com os olhos fitos nos olhos dele. Isso vai, é como se fosse você estar querendo encarar ele. Quando o mais velho, afrontar, isso. Quando o mais velho está chamando a sua atenção, você tem que ficar assim. Agora, quando ele está conversando com você, você tem que olhar para ele. Alguém pode dar um glória a Deus? Mas uma outra coisa. Quando eu estou na mesa com uma pessoa adulta, enquanto ele não se servir, eu não posso. É falta de respeito também. Enquanto ele não levantar da mesa, eu não posso. É falta de respeito também. Não posso mexer no celular dele se ele não autorizar. É falta de respeito também. Não posso cortar o raciocínio dele. É falta de respeito. Eu vou já aqui, sem querer cortar. Você já cortou. Não, apóstolo, sem querer cortar. Você já está cortando, gente. Não adianta falar sem querer cortar. Então, quando o mais velho está falando, conversando com o mais velho, o tom da sua voz não pode ser alto. É falta de respeito. Você sabia que tem gente assim? O mais velho está falando bem devagar. Oh, o senhor não está sabendo? Ah! O missionário, se não prestar atenção nesses detalhes, ele pode fracassar no campo missionário. Alguém consegue entender isso? Obrigado. Vou comentar mais uma coisa que o apóstolo pediu para fazer e eu vou encerrar por aqui, senão eu não vou pregar. Só vou ficar falando dessas coisas aí. Bom, eu vou falar sobre a cultura do casamento, relacionamento, começando pelo namoro. Posso falar? Ué, então eu vou pregar, os irmãos não querem aprender comigo. Vou beber até água, porque essa parte aqui... Sobre a questão do namoro, relacionamento, casamento, é todo um processo na África. Não é igual aqui, você conheceu uma moça na rua, foi, abordou, se declarou, amanhã já coloca nas redes sociais, é um relacionamento sério. Tem gente corajosa, hein? Começou a namorar hoje, amanhã já coloca em um relacionamento sério. Na África funciona assim. Você vai conhecer uma moça, vai se declarar, ela aceitou, ok, beleza. É um relacionamento ilegal. Só entre vocês dois. Você não pode andar com ela publicamente. Você não pode conhecer a casa dela. Você não pode conhecer os pais dela. Gente, por favor, não me entendam mal, tá? E não se sente constrangida. Desculpa, eu não estou aqui para constranger ninguém, tá? O líder pediu para falar e por isso que eu estou falando, tá? Peço desculpa. E não tem nada a ver com a cultura do Brasil. Isso tem a ver com a cultura da África, tá? É falta de respeito na nossa cultura o namorado ir na casa da namorada, sentar no sofá, colocar os dois pés em cima da mesa, pegar o controle, começar a mexer, perguntar, o que tem de comida aqui? Não gostei dessa comida. Você deu dinheiro para falar que não gostou? Então, é um pouquinho diferente. Não pode conhecer a casa dela, não pode conhecer, é falta de respeito. Se você quiser ter esses privilégios, o rapaz vai ter que fazer uma carta
eu, Jeremias Mwanda Gomes, filho de Marcos Fernando Gomes e da Celina Mwanda Buzi, venho por intermédio desta carta dar a conhecer a família da Ana Maria Clara da Braga, da Conceição, que eu conheci essa moça, gostei dela, me apaixonei por ela, e eu sou ciente que ela não caiu do céu, ela tem uma família, ela tem um pai, tem uma mãe, tem uma tia, tem um tio, e por isso estou escrevendo essa carta com a finalidade de conhecer a família e oficializar o nosso relacionamento. Ele escreve, o tio assina, porque nós entendemos que o casamento na África envolve as famílias. Eu vou falar isso até é bíblico. O casamento envolve as famílias. Vamos parar com esse negócio. O meu pai não tem nada a ver comigo. A minha mãe não tem nada a ver com isso. Não, não está certo. Vai ver na Bíblia, a maioria dos casamentos, em Gênesis, foram administrados pelos pais. Ninguém deu glória a Deus, né? Então a moça vai pegar a carta, junto com essa carta vai um dinheiro. Aí ficou doce, né, apóstolo? Esse dinheiro não é o dote ainda. Esse dinheiro é uma forma de bater a porta da casa, pedir licença. É uma forma de pedir autorização para entrar na casa dela. Convertendo em reais, hoje, dependendo, cada família não tem um valor fixo, mas convertendo, dá em torno de 1.000 a 1.500 reais. Olha para quem está ao seu lado, fala, estou amando esse negócio. Eu acho que não vou pregar, Então, a moça leva a carta, ela vai entregar para os tios. Porque na África são os tios que têm a última palavra. Ela entrega na mão de um dos tios, o tio vai chamar toda a família, a parte materna e paterna, vão sentar e fazer algumas perguntas a ela. E aí, onde você arrumou esse rapaz? Onde você conheceu? Você gostou dele? Você acha que é o homem ideal? Ele tem maturidade física, emocional, psicológica, maturidade financeira? Eu vejo aqui, o rapaz mora com a avó, não trabalha, nem gosta de ir para a escola. Fala misericórdia. É, pastor Alessandra. Ai, ai, ai. Vai falar, arrumei uma namorada. Quero namorar. Por que os pais fazem essas perguntas? Por que o rapaz tem que ter maturidade emocional? Porque no casamento vai ter choque. São duas mentalidades diferentes.
São duas formações diferentes, então o rapaz tem que ter nervos sólidos. Senão ele vai se comportar como criança, qualquer coisa fica chorando. Então tem que ter maturidade emocional e psicológica para lidar com certas coisas que acontecem dentro do casamento. Tem que ter maturidade financeira, porque você vai tirar a filha alheia da casa dela. E você vai colocar ela onde? Desculpa, eu vou passar essas coisas, senão os irmãos vão ficar chateados comigo. Para gente que é evangélica, pergunta também se tem maturidade espiritual. Então os pais fazem essas perguntas. Se ela falar, tem, sim, podemos receber? Pode. Aí o negócio agora é sério, vamos receber esse rapaz. É sério agora. Podemos? Pode. Aí o tio vai fazer uma carta. Jeremias, nós vimos a sua carta, lemos, tal. Viemos por intermédio desse responder que você está aceito, vamos receber você e sua família no dia tal. Aí vai ter uma festa para oficializar o relacionamento. E o patrocinador oficial da festa. Uau. Eu sei que algumas pessoas estão pensando já que é por isso que ele não casou na África, porque é muito burocrático. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas deixa eu te explicar. Apóstolo, o senhor fica me controlando, tá? Se é para... Estou aqui para obedecer. Posso entrar na palavra, né? Então tá. Gente, o líder falou, vamos deixar isso para a próxima, tá? Vamos deixar para a próxima. Vamos lá. Vamos deixar para a próxima. Bom, abre a sua Bíblia. Mas é muita coisa, gente. Isso aí é apenas o começo, viu? Isaías. Isaías 6. Isaías 6. No ano em que faleceu, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto
e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Deixa esse versículo aqui, tá? Verso 8. O texto lido é o registro do chamado do profeta Isaías. Percebam comigo que no chamado do profeta Isaías tem uma coisa que chama a minha atenção. Deus falando, dizendo, e na fala de Deus pode-se perceber uma coisa: Deus está procurando. Fala comigo: Deus está procurando. Porque quando Deus fala: a quem enviarei, é porque ele ainda não achou. Ele está procurando. Presta atenção. Na Bíblia, nós temos entre 3 ou 4 tipos de pessoas que Deus procura. Entre 3 ou 4. Eu vou voltar nessa parte aqui. O primeiro grupo das pessoas que Deus procura está no livro de João 4:23. Querida, vamos lá. Depois vamos retornar aqui. João 4:23. Olha aí. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, dependendo da versão, busca a tais que assim o primeiro grupo das pessoas que Deus procura são adoradores. Olha para quem está ao seu lado e fala: seja adorador, porque Deus está procurando os adoradores. O segundo grupo das pessoas que Deus está procurando está no livro de Ezequiel 22:30. Eu não vou ler. Deus, no livro de Ezequiel, ele está procurando alguém que esteja na brecha, intercedendo, orando. Então Deus procura adoradores e Deus procura intercessores. E o terceiro grupo das pessoas que Deus procura é isso aqui em Isaías: a quem enviareis? Deus está procurando missionários. Deus está procurando missionários. Ou seja, os missionários estão fazendo falta, meu apóstolo. Sabe o que a igreja de hoje faz? A igreja de hoje passa o tempo todo orando,
pedindo para o dono da seara enviar almas. Não é o que Jesus nos ensina. Jesus fala: a seara é grande, já está pronta. O que está faltando são os trabalhadores. Ore para que Ele envie os trabalhadores. O que está fazendo falta são missionários. E Deus está procurando missionários. E presta atenção no que eu vou falar aqui. Percebam comigo que o chamado de Isaías não é para ficar. O chamado de Isaías é para ir e não para ficar. Olha para quem está ao seu lado, fala: Deus não chama ninguém para ficar. Deus chama para ir. Muitas pessoas, gente, estamos vivendo aglomerados, concentrados só dentro da casa. Ninguém quer ir. Deus não nos chamou para ficar. Eu posso provar isso na Bíblia. Deus chamou Abraão: sai da sua parentela, vai até o lugar que eu indicarei. Eu estou te chamando para ir. Deus chama Moisés: Moisés, vai falar com Faraó. Vai! Eu estou te chamando para ir. Deus chama Josué: levanta-te e leva esse povo, atravessa o mar. Eu estou te chamando é para ir. Gideão, mesma coisa, vai com a força que você tem. Deus não chama para ficar, Deus chama para ir. São os missionários que estão fazendo falta. São os missionários que estão fazendo falta. E para concluir a minha palavra, eu vou fazer aqui uma equação aritmética sobre missões. E eu vou encerrar por aqui. Romanos 10. Esse texto foi lido aqui. Romanos 10, 13 até o verso 15. Olha ainda aqui para mim. O Espírito Santo colocou algo aqui nos meus ouvidos. Mas como assim? Que negócio é esse? Deus procurando alguém. Por que ele mesmo não vai? Se o apóstolo falou que Deus é missionário, por que ele mesmo não vai? Aprenda isso comigo. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que Ele vai fazer através de você. E sobre a questão de missões, Ele quer alcançar as nações através da gente, através de você. O que eu e você não conseguimos fazer ou não vamos conseguir, Deus vai mobilizar o céu para resolver o problema. Agora, o que eu e você conseguimos, Deus não se mete. Missões, alguém tem que ir. Olha aí. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Presta atenção, esse versículo começa com a salvação. A maior preocupação de Deus é que as pessoas sejam salvas. Fala comigo, a maior preocupação de Deus é a salvação. Gente, se depender de Deus, ninguém vai para o inferno. Estou falando sério. Se depender de Deus, ninguém vai para o inferno. Você nunca leu o que está no livro na carta de apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, onde ele pede para a gente orar para as autoridades, e num determinado momento ele fala assim: porque Deus deseja que todos sejam salvos. Deus não quer ver ninguém para o inferno. Se tem pessoas que vão para o inferno, não tem nada a ver com Deus. O maior desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, olha aqui a equação.
O negócio é a salvação. Aí, Paulo vai dizer, mas como que essas pessoas irão pedir ajuda para ter salvação se não crerem nele? Como que essas pessoas vão invocar aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não a quem pregue? E como pregarão se não forem, se não tiver missionários? Sabe qual é a equação aqui? Ninguém foi, então ninguém vai ouvir. Porque para ouvir alguém tem que ir. Ninguém foi, ninguém vai ouvir. Ninguém ouviu, então ninguém vai crer. Porque a fé vem pelo... E ninguém creu, ninguém vai invocar. Como que eles vão invocar naquele que não creram? E se ninguém vai invocar, ninguém invocou, então não tem salvação. Essa aqui é a equação. Ninguém foi, então ninguém vai ouvir. Ninguém ouviu, não tem fé, ninguém vai crer. E ninguém creu, ninguém vai invocar, ninguém vai buscar. Por que ninguém não invocou? Por que ninguém invocou? Porque ninguém foi, porque ninguém pregou, porque ninguém falou. E aí não há salvação. Então é todo um processo até chegar à salvação. Alguém tem que ir pregar para que as pessoas ouçam, e o que elas vão ouvir vai gerar fé, para depois essas pessoas clamarem, buscarem, para tomar posse da salvação. Eu quero orar com você. Sobre a questão de ir, nós já aprendemos muito aqui. Eu não vou ficar aqui falando sobre isso. Missões está até no envelope da igreja aqui. Eu pude ver, posso ver aqui? Eu vi aqui no envelope da igreja. Como podemos fazer missões?